Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso 17cast. E se é a primeira vez que você está aqui conosco, já se inscreve, se prepara que hoje o papo vai ser muito bom. Muito bom. Sejam todos bem-vindos novamente. E primeiro, né, Wes, vamos tocar num ponto aqui sensível? Tópico Sim. sensível. A gente deu um spoiler, né, para vocês do nosso segundo Muito convidado. spoiler. Muito spoiler. Mas deu um choque de agenda e acabou que ele não conseguiu estar presente. Mas ele ainda virá. E a convidada de hoje, ó, vai superar todas as expectativas, não é? Sensacional. Ah, minha filha. Vocês vão Agradecer primeiramente já ao Estúdio Falecast, mais uma vez que está aqui nos ajudando. A Rafa, que está ali atrás das câmeras. amar. Rafael Varandas. Léo, também, nosso fotógrafo, que está aqui nos ajudando, né? E gravando videozinhos pra gente também, né? Que eu sei que vocês Sim. gostam. Mas vamos ao que interessa. Vou aproveitar o gancho do Falecast, né? Além desse estúdio maravilhoso aqui que a gente está gravando o podcast. O Falecast ele também trabalha com a criação de conteúdo, né, Isa? Isso. Ele também faz gravação de aulas, então você, professor, que está querendo ascender aí nas suas mentorias, aqui é o lugar. Exatamente. Não só para gravação de podcast, mas também, como o Wes falou aí, de conteúdo. É um estúdio super completo. E a gente tá deixando aqui embaixo os contatos para caso vocês queiram vir aqui. Então, hoje o bate-papo é bem especial, né? Então, Particularmente para mim. ai, eu tô muito ansiosa. Gente, é aqui, ó. Eu vou dar um spoiler para vocês. Ó o assunto de hoje. Ai, tocou no meu coração, tá? Realmente. Tocou no meu coração. A convidada de hoje, para mim, é uma pessoa muito especial, né? Foi minha coordenadora e minha professora na faculdade, né? No meu curso de marketing. Então, para mim, é uma alegria gigantesca ter ela aqui. E vamos dar boas-vindas a Luciane Albuquerque. Eita, meu Deus. E... Palmas, produção, palmas. Bota aí, por favor, um áudio aí, Rafa. Aplausos. Seja bem-vinda, Luciane. Muito obrigada, Espero que meninas. você goste desse bate-papo aqui, que é bem descontraído, bem tranquilo, né, Wes? Exatamente. A gente costuma dizer que estamos aqui entre amigos. Com certeza. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Adorei o convite. E vamos lá, né? Já foi dito que vou superar as expectativas, já deixa a gente tensa, né? Em relação a esse comentário. Vamos tentar. Eu espero que sim. Já deu certo, já deu certo. Então, Lu, começando, né? Quem é Luciane Albuquerque, né? Se apresenta aí pra gente e pro pessoal também de casa. Eita, vamos lá. Tentar fazer um resumo, né? É porque eu vou dizer assim, ela chegou pra Wes e falou, eu vou mandar só um mini currículo. Gente, eu queria que o meu mini currículo fosse daquele jeito. Não, se eu Porque tivesse se o mini 3 currículo é daquele linhas... jeito, imagine o currículo. Exatamente. Se eu tivesse 3 linhas do mini currículo, eu já estava feliz. Mas assim, eu já tenho uma trajetória, né? Vocês estão Tudo bem, ela tem um ponto. no princípio, Ela tem um vamos ponto. dizer assim. Eu sou beirovinha. Bom, hoje eu posso me apresentar, né? Como eu gosto de dizer, né, que sou mãe, sou esposa, sou avó de um príncipe lindo. Meu príncipe Disney. Super importante. Mas assim, eu sou apaixonada pela minha profissão, eu sou administradora, faço parte também do Conselho Regional de Administração, hoje eu estou como diretora de Relações Institucionais do Conselho Regional de Administração, faço parte também da Academia Paraibana de Ciências da Administração e durante boa parte, né, do meu percurso lá atrás na academia, eu sempre quis manter um pé na área executiva e um pé na área acadêmica. E isso me encantou desde cedo, desde que eu não estava ainda nos bancos da faculdade. Eu disse, não, é isso que eu quero para a minha vida. Então, eu trilhei a minha carreira nesse sentido, né, de construir a minha base acadêmica. Então, eu fiz especialização, MBA, o mestrado, o doutorado, fiz o pós-doutorado e sempre tive o interesse de entender um pouco mais sobre
como funcionavam as pessoas, como era o comportamento das pessoas no ambiente organizacional. Então, apesar de ter feito administração, eu fui me especializar, fazer o mestrado, doutorado na área de psicologia social, mas sempre voltado para o contexto organizacional. E no pós-doutoramento também, né, eu procurei estudar a parte de ciências comportamentais. E para não deixar aquele desejo de, né, lá atrás, aquela acadêmica do lado executivo, não, então tem que ter também essa experiência prática, porque se a gente vive só de teoria, a gente não sabe como é a realidade das organizações. Com certeza. E é bem diferente, Totalmente. né? Totalmente. Então, é muito bonito o livro, né? O funcionamento, mas eu sempre digo, os livros, as teorias, elas servem para nos inspirar aquele mundo ideal e a gente tentar se aproximar na prática Mas é como a organizacional. gente sempre fala, principalmente quando a gente sai da faculdade. Sim. Que é um mundo completamente diferente. Completamente. Você acha que está assim num ambiente que você desconhece, que você nem estudou, parece que você nem estudou para aquilo. Nada. Parece que você nem estudou para Por aquilo. isso a importância do estágio, porque já vai preparando o verdade. estudante para o mundo real. Né? As visitas técnicas também, onde a gente tem lá, né, vivencia, tem um pouquinho daquela vivência. Tá? E aí pronto, então eu trabalhei em algumas organizações, trabalhei na Parmalat, trabalhei na Bombril, e fui também, né, enveredando por esse caminho da área executiva. Trabalho já, vai fazer 13 anos que eu trabalho na Brasília em consultoria. Então, trabalho como consultora organizacional. Então, isso é o que realmente me faz fazer esse equilíbrio, né? Então, eu tenho essa vivência acadêmica que me dá base de sustentação para poder levar esses direcionamentos para os meus clientes da consultoria. E eu tenho os meus exemplos práticos, reais, do dia a dia, né? De histórias de sucesso que eu levo para a sala de aula, para poder mostrar aquilo que realmente está acontecendo no dia a dia. Então, que é o que encanta a gente. Que é o que encanta. Minha filha. Que minhas aulas, assim, de gestão estratégica de marketing eram perfeitas, todas. Inclusive, a gente fez visita técnica na Ambev, né? Que foi maravilhoso. Foi muito boa, não foi? No Porto de Cabedelo. Muito bom. Ai, saudades. Ai, tô com uma dorzinha aqui, ó. Tá sentindo? Mas já que ela puxou esse gancho de encantamento, eu vou entrar no assunto que todo mundo quer saber. Assim, a gente lançou os stories hoje, acho que todo mundo ficou até... Não vou dar spoiler, não. Deixa pro final. Deixa pro final. A gente sabe que você tem toda essa bagagem, assim, de experiência, né? De encantamento do cliente. Mas, como é isso na prática? Tipo, essa vivência, assim, essa questão da Disney, da sua visita técnica lá na Disney. Na prática, como foi viver essa experiência? Então, eu venho estudando a Disney há mais de 20 anos, né? Então, E o mais importante, né? O que fez você aproximar desse universo? Isso. Então, assim, a Disney, ela fez parte da minha vida sempre, né? Desenhos, filmes, livros, quadrinhos. Então, isso daí sempre estava lá no dia a dia corriqueiro. E foi quando eu comecei a perceber que, ao fazer o curso de administração, que a Disney, na verdade, não era somente aquilo que a gente via nos filmes. Tem todo uma equipe por trás, tem toda uma gestão que faz aquilo tudo acontecer. Né? Então, eu fui percebendo essas especificidades e foi quando eu comecei a me inteirar um pouco mais, vi que tinha livros realmente falando sobre a gestão Disney, sobre como fazer uma gestão diferenciada com foco no cliente, na experiência do cliente. E eu gosto sempre de dizer que a Disney não é a melhor empresa do mundo porque não erra. Ela erra. Ela comete erros como toda empresa comete, né? Porque é formada por pessoas. Mas ela tem a capacidade de aprender com os próprios erros e de se reinventar. Tá? Então, foi quando eu comecei realmente a estudar e fui fazer cursos.
na época do primeiro curso que eu fiz, eu tinha muita vontade de fazer o curso na Disney, né? Que a Disney tem tanto a Universidade Disney quanto o Instituto Disney. Então, a Universidade Disney é voltada só e exclusivamente para o cast member, que são os funcionários da Disney, e tem o Instituto Disney. E aí, na época, eu estava, né, sem tempo, né, sem o tempo necessário, e para ir lá em Orlando fazer o curso, e aí surgiu a oportunidade de fazer o curso em São Paulo, que vinham os gestores ainda da existe esse Disney. curso hoje em dia sendo ministrado em São Paulo? Sim, a Disney ela tem a cultura de excelência, né? Então tem o modelo de excelência em gestão da Disney, então eles disseminam a cultura. Bacana. Todos, tu já sabe, né? Se né? tu me vem em São Paulo nos próximos dias. Eu depois eu vou estar lá fazendo o curso da eu mando o Disney. link pra vocês. Você já sabe. Mas, e aí eu fui fazer esse curso em São Paulo, então foram 2 dias de imersão com os especialistas da Disney, com os gestores da Disney, falando, né, sobre o processo de recrutamento e seleção, encantamento, sobre gestão da qualidade. Então foi uma experiência riquíssima. E aí foi quando eu comecei realmente, né, a estudar mais sobre isso. E eu já tinha visitado a Disney como turista. Mas você visitar a Disney para conhecer o que acontece é outra realidade. Eu acho que, se eu for pegar uma analogia aqui, é a mesma coisa assim, um encontro de AJC, por exemplo. Quando você está fazendo o encontro e quando você vai trabalhar no encontro. São duas realidades. É um mundo completamente diferente. E assim, é mais encantador ainda trabalhar do que... Então, assim, a visita técnica deve ser muito melhor do que chegar lá só como turista. Exato, porque você vai chegar lá como turista já é um, né? Já é um sonho, já é um sonho, assim, a pessoa já chega lá, tem a parte do encantamento, mas a gente já trabalha essa parte do encantamento fora, né? Uhum. Não é só lá dentro. Quem já vai com aquele ar de magia, Isso. de sonho. E assim, você descobre realmente algo que a Disney trabalha muito também, que é a atenção aos detalhes. Então, quando você faz uma visita técnica, o que mais te chama a atenção são os detalhes. Né? Então, você vai perceber na calçada representações lá do símbolo principal, que são as orelhinhas do Mickey. Uhum. Tá? Você vai saber por que tem uma luzinha sempre acesa lá na entrada principal do Magic Kingdom, né? Que representa ali o local onde o Walt Disney sempre trabalhava. Então a luzinha está ali sempre acesa para dizer que ele continua ali, a essência, né, o legado dele. Eu fico arrepiada só de falar, mas porque é lindo, né, você perceber isso. Então assim, eles mantêm esse legado, né, apesar de já fazer tantos anos que ele faleceu, apesar de tantas mudanças que já aconteceram na Disney também, por conta, né, de gestores que ocuparam, que fizeram, que trouxeram ideias que depois foram revistas. Mas é importante a gente perceber. Então, essa atenção ao detalhe faz toda a diferença. E, Lu, essa parte, né, que você falou de entrar outras pessoas na gestão, a gente vê como a cultura da empresa ela está bem enraizada, né? Não teve alteração. Então, alterações acontecem. Sim. Né? Mas, assim, a essência permanece. Eu acho que é isso que faz ser tão mágico. Isso. Porque eu acho que se não tivesse da essência, não seria o que é hoje. Porque, assim, uma das primeiras perguntas que todos os gestores fazem é a seguinte: e se o Walt Disney estivesse aqui? O que ele faria? Tá? Então, óbvio que tem algumas modificações. Sim. Por exemplo, ele não gostava de sequência. Ele não queria que tivesse o filme 1, o filme 2, o 3. Ele não gostava. Mas existem alguns filmes que foram sucesso. Então, mesmo fazendo diferente daquilo que ele acreditava, mas deu certo. Veja um exemplo do Toy Story. Verdade. Não é? Toy Story já tá no 5. 6, não? 5 agora, eu acho. É? Sim, acho que é 5. Acho que era 6, na minha cabeça era 6. Depois a gente confere. Confere aí, por favor. Produção. Mas é algo que realmente deu certo. Então, conseguiram fazer com que, né, fosse algo diferenciado. Mas
de tudo, assim, é realmente você perceber aquilo que está por trás, né? Como eles chamam, né? O backstage. Do backstage. Né? E isso dá um encantamento. Agora, assim, eu não sei se vai dar um encantamento para todo mundo. Por quê? Por que me encanta? Porque eu sou da área de administração. Né? Então, é algo que realmente me chama a atenção, ver a gestão acontecendo. Eu sempre indico para o pessoal que faz logística. Né? Então, você já viu o abastecimento da loja, de uma loja da Disney lá no parque? Não, você nem vai ver. Por quê? Porque existe todo um funcionamento, né? Para que isso aconteça e não atrapalhe a experiência do cliente. O que acontece quando a gente vai num supermercado? No meio do caminho, lá os carrinhos. Não é? Então tem os abastecedores colocando os produtos na gôndola, às vezes tem caixa, né, no chão, atrapalhando a passagem. Atrapalhando. Então, assim, tudo aquilo que você, né, queria fazer naquele momento vai estar sendo atrapalhado por uma questão. Mas é preciso abastecer? Sim. Mas é preciso também saber qual é o fluxo, qual é o momento. Às vezes a gente entra em horário de pico, né? Vamos dizer assim, que tem mais concentração de cliente. E às vezes está tendo um abastecimento, né? E acaba atrapalhando toda a logística de dentro da loja, do mercado. E principalmente de quem está ali. Por exemplo, uma vez mãe até me contou, ela foi no supermercado e estava faltando um arroz. E aí esse arroz já estava lá no carrinho que o homem estava repondo as prateleiras. E aí ao invés dele chegar e dizer assim, peraí que eu vou pegar um arroz para a senhora, ela teve que ficar esperando ele terminar de colocar o que ele estava colocando. Não, porque ele estava botando, sei lá, o feijão. Mas o arroz também estava lá no mesmo carrinho. Aí ele, ao invés de dar o arroz, não, ela teve que ficar esperando ele colocar todo o feijão para depois abrir o arroz. Pois é, qual é a prioridade? O cliente. Sempre o cliente. Né? Então, é preciso ter essa atenção ao detalhe para poder realmente fazer com que aquela experiência seja a melhor possível. Com certeza. Lu, e na prática, como você levaria isso para dentro de uma empresa, nessa vivência Disney que você teve? Pois é, através dos exemplos. Né? Então, tem muita experiência da própria Disney que a gente faz com que haja essa transposição, né, do conhecimento para que a Disney possa fazer parte daquele dia a dia daquela organização, seja ela qual for. Pode ser uma clínica, pode ser uma indústria, pode ser uma instituição de ensino. Então, primeiro essa questão da atenção ao detalhe. Né, de perceber, de ver, seja um relatório que está sendo construído, produzido, seja o atendimento ao cliente, a forma da abordagem, seja como Isa estava falando, a questão do supermercado, né, essa experiência, o fluxo, né, pelo qual o cliente passa ali pelos corredores. Então, tudo isso deve ser observado. E tem os princípios da Disney, né, que ela chama de chaves de sucesso. Então, observar sempre. Então, a principal chave de sucesso deles é a segurança. Então, a segurança nunca deve ser deixada em segundo plano. Então, tudo tem que estar, de fato, funcionando, tem que estar a contento. Tá? E se tiver alguma falha, para naquele momento para poder tentar resolver. Existem algumas situações que já ocorreram na Disney também, né, de termos de aconteceu de tinha um jacaré. Gente, Orlando é um pântano. Vai fazer o quê? Né? Então, tem jacaré por ali. É preciso também, não somente o cuidado da parte da empresa, mas o cuidado da parte dos outros também. É o senso, né? A pessoa deve ter aquele senso de... É igual, por exemplo, se você for ali no Jardim Botânico, que tem uma plaquinha mandando você ter cuidado com o jacaré. Você não pode se aproximar. Então... Não só com o jacaré, mas com qualquer outro bicho, né? Mas o fato de ter uma plaquinha te lembrando que você não precisa
está ali, que você sabe que tem, mas você não precisa. As praias de Recife, né? É, São cheias de placa, não nade aqui que tem Tem tubarão. tubarão. Aí você olha ali, o que é que você vê? Surfista. Não, mas levando pra e Disney, é por por isso que a gente exemplo. fala assim, que às vezes o óbvio realmente precisa ser Precisa dito. ser dito. Levando pra Disney, a questão dos esquilos. Que tem placa em todo canto falando que não é pra dar comida pros esquilos, que esquilo, querendo ou não, é um bichinho, por mais que seja pequeno, mas ele ataca, né? Aham. Ele não é manso. E tem gente que ainda vai lá, e eu já vi casos de Porque ele é um acidente com animal esquilo. silvestre, né? É um animal, não é um gato que está domesticado, por exemplo. Pois é. E, Não, pode falar. e outras situações, por exemplo, questões logísticas mesmo, né? Então, por exemplo, a Disney tem um case que é de extremo sucesso, que é a questão dos estacionamentos. Então, aqui é muito comum de a gente chegar em determinados locais e estacionar onde quer. Lá na Disney você não estaciona o seu carro onde você quer. Você vai estacionar no local onde os operadores vão lhe orientar, mas porque existe uma lógica por trás disso. Então, vamos lá. Você chega geralmente no parque da Disney por volta das 8 horas da manhã. Você vai passar o dia inteiro ali, andando, indo para as atrações, lanchando, fazendo compras, né? Andando mais ainda, assistindo os shows noturnos. No final, você vai sair depois de meia-noite, por volta de 1 a 2 horas da manhã, tá? Onde é que tá teu carro? Faça a mínima ideia. A pessoa não vai lembrar onde deixou o carro. Os estacionamentos são gigantescos. E aí, se por um acaso alguém chegar e disser assim, poxa, eu não sei onde está meu carro, não sei onde foi que eu deixei, basta ir em algum posto de informação e informar mais ou menos o horário que você chegou lá no parque. Então, ele já tem, sabendo lá, né, o esquema lá e o fluxo do estacionamento, eles vão te dizer, olha, você deve ter estacionado na seção tal, na área tal, você chega, teu carro vai estar lá. Então, isso é uma questão logística também, e isso vai otimizar o teu tempo. Então, isso também é encantamento. E até o controle também, né, do fluxo de clientes. Isso acontece sempre aqui no Brasil. Em todos os lugares, viu? Tem esse controle. Vai lá numa festa pra tu ver se teu carro não fica no estacionamento e tu vai buscar só no outro dia. Se tiver lá, né? Agora, se tiver lá, ainda tem mais essa. Dá pra copiar alguma dessas fórmulas da Disney em qualquer outro tipo de negócio? Sim, com certeza. Com certeza. Você vai fazer uma adaptação à tua realidade, não é? Então, por isso que eles têm um modelo de excelência em gestão, porque você vai se inspirar naquelas boas práticas e traduzir isso para a tua realidade. Vendo dentro daquelas situações o que é que você pode fazer, o que é que você pode colocar no teu dia a dia, seja uma organização no estacionamento, seja preparar melhor um relatório, seja fazer um atendimento diferenciado. Então, não é somente chegar e atender o cliente, mas é encantar o cliente, é querer fazer com que o cliente volte. Claro. E mesmo que ele não tenha condições de voltar, mas o que ele vai fazer? Ele vai indicar outra pessoa, ele vai falar bem daquele negócio, daquela empresa, da experiência que aquela pessoa teve. Então, isso é uma forma de a gente também fazer com que esses ensinamentos possam ser colocados em prática no dia a dia das empresas. A gente vê aqui em João Pessoa que eu morei um tempo, né, em São Paulo. E quando eu voltei, eu percebi que aqui tem muita empresa familiar. Uhum. E essa parte de indicação ainda é muito forte aqui em João Pessoa, tanto na questão de você conseguir um emprego, ou na indicação mesmo de compra, né? E é tudo familiar. E fulano tem um amigo que faz uma caneca. Aí, se você... quem faz a caneca? Fulano. É muita indicação aqui. Aqui tem muito disso. Mas ela falou desse negócio de você querer voltar. A Disney agora, eles estão fazendo, sem ser aquele cartãozinho de entrada, um relógiozinho que você chega e só encosta. E esse relógio você pode levar para casa e se você tiver na Disney em um outro momento, você continua usando ele. E aí eu não sei como que funciona. Magic Band. Quando você volta, que você bota o relógio lá, ele aparece uma mensagem.
Ah, que bom que você voltou. Seja bem-vindo de volta. Conclusão. E quando eu descobri, eu fiquei assim, ó. Bota aquele filtro aí, Rafa. Ele trabalha o pertencimento também, né? Cara, Exatamente. eu já tive, graças a Deus, assim, aos meus pais, eu tive a oportunidade de ir lá uma vez, nos meus 15 anos, e eu nem sei explicar. Eu só Pura assim, magia. gente, é inacreditável. Pura magia Disney. Eu sou louca pela Disney, dá pra perceber, né? Aham. Eu sou, assim, fissurada na Disney. E principalmente no Mickey e na Minnie. E, ai, até de falar, sem palavras, né, eu tô Isa? sem palavras. Eu tô sem palavras. Continua aí, vai. Mas eu quero saber aonde que entrou o mundo do marketing na sua vida, assim, nisso tudo. Foi pela administração, foi pelo essas experiências Psicologia práticas. social, comportamento de pessoas. Você coloca dos exemplos que você trouxe da Disney e coloca o marketing dentro deles, assim, na empresa ou quando você vai dar aula. Então, o marketing tá comigo desde a minha graduação, né? Porque a minha graduação, hoje eu acho que não tem mais essas questões de habilitações, mas na época que eu fiz a graduação, um tempinho atrás. Então, era Logo ali, né? logo ali. O curso era administração com habilitação em marketing. É o meu que eu fiz, é publicidade e propaganda com habilitação em comunicação social. Pronto. Então, Era esse assim. foi. E aí, logo na Comunicação sequência. social, publicação em publicidade e propaganda. É? Então, desculpa, gente, meu cameraman tá dizendo que eu errei. É comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Desculpa, Com o Rafael câmera. não se discute. Jamais, é Só por isso que eu baixa a aceitei, cabeça e só pedi aceita. desculpa e repeti aqui. Muito bem. É só isso. Pronto, e aí logo na sequência eu fiz o MBA em marketing, né? Então, o marketing, ele está dentro do processo. E eu gosto sempre de desmistificar um pouco, né, o que as pessoas acham sobre o marketing, porque ainda hoje, lamentavelmente, ainda tem gente que diz, o marketing é mentiroso. Não, o marketing, ele evidencia os aspectos positivos do teu negócio. E negativos também, né? Quando a gente quer fazer, né, um fake news negativo também, exatamente. Hoje o pessoal está se especializando nisso daí, né? Parece que tá até sobressaindo o bom. Não, é porque assim, as pessoas gostam de ver, né, a desgraça alheia. Se a gente tá levando em consideração, né, o lado do marketing político, não vamos entrar nessa seara, Não. mas se a gente for pensar sobre isso, então hoje, de fato, se vende mais a imagem negativa do que a imagem positiva, né? Porque falar bem, infelizmente, é o comum, mas o falar mal da notícia, o pessoal Corre engaja mais mais, rápido. né? Corre mais rápido Infelizmente. a Não notícia, deveria ser né? assim. Não. Não deveria, Jamais. mas é a realidade. Então, dito isto... Eu quero fazer uma pergunta. Ela entrou nessa parte aí do marketing, né? De desmistificar e tudo mais. O marketing hoje em dia. Que depois das redes sociais, né? De toda essa construção do social media, né? Da criação da comunicação, de autoridade dos profissionais, né? Das redes sociais. A maioria das pessoas resume o marketing a isso. Você vai criar um postzinho, cria um postzinho e grava um videozinho aí de 15 segundos, aí a gente posta, e eu vejo que o marketing ele é muito mais que isso, né? A gente que estuda sabe a abrangência que é o marketing, e a gente também traz isso para as redes sociais, só que as pessoas elas não veem, né, esses bastidores de você fazer uma pesquisa de mercado, você conhecer os concorrentes das pessoas, você entender o que de fato a pessoa quer alcançar naquele público para você conseguir atingir, e daí eles têm na cabeça deles que é só uma criaçãozinha. O que é que você tá achando desse rapidinho. nosso universo? Faz só um planejamento rápido aí, negocinho. é só um negocinho. Parece aquele negócio quando você vai no médico. Dá só uma olhadinha aqui, né? Isso acontece, né? É raro,
Mas acontece com Mas frequência. acontece com frequência. Então, assim, hoje está muito disso, né? O consumo muito rápido. As pessoas querem as coisas muito rápidas, mas não querem levar em consideração que, para se fazer algo bem feito, tem que ter um planejamento. Tem que ter um estudo, né? Como você está dizendo, um Sim. estudo de mercado. Então, uma peça publicitária que vocês elaboram para uma empresa não vai ser a mesma peça que vocês vão produzir para uma outra empresa do mesmo segmento. Exatamente. Não, jamais. Ah, mas são duas padarias. Mas são duas padarias que têm histórias diferentes, que têm abordagens diferentes, que têm propostas diferentes. E dependendo Às do vezes bairro, até o público público diferente. Exatamente, exatamente. Pensando igual, hein? Então, é preciso, de fato, você ter ali um diálogo com aquele cliente, você ter uma conversa, entender quais foram as motivações, né? Qual é o sentido, qual é o propósito, o que ele quer levar para o seu cliente, qual é a ideia, para que isso, de fato, faça sentido, para que essa comunicação possa realmente acontecer, Ser assertiva, né? ser assertiva, né? Então, se fosse assim tão simples, vai, Todo faça mundo no fazia. Canva. Todo mundo fazia. Nada contra o Canva. Ele é ótimo, uma ferramenta maravilhosa. Mas será que todo mundo tem ali aquela capacidade? A Né? Ou vai habilidade, ficar né? igualzinho? Eu não tenho. Ou vai ficar igual? Tanto é que ele tem vários modelos prontos, É. não é? E aí é só você colocar a Que sua hoje a gente logo. acaba vendo isso, né? Vários profissionais das mesmas áreas. Quando você olha, você Isso. sabe que às vezes é a mesma empresa. Vamos falar de um geralzão, porque infelizmente está bem saturado, assim, em questão de agências, né? E acaba uma replicando o mesmo conteúdo Da para outra. É um copia e cola. Isso é complicado. Isso é um cuidado que, por exemplo, lá na nossa consultoria, nós temos o setor também de marketing e a gente fala muito sobre isso. Olha, pode ser que sejam vários clientes, né? E você diz assim, mas um não vai ver o que o outro está postando. Vai. Vê? Vai. Claro que Uma hora vê. vê. Se você... Por mais que você não esteja dentro do marketing, se você é dono de um negócio, você Isso. vai atrás de saber quem são seus concorrentes. Exato. E você segue, acompanha. Claro. Então, esse cuidado Até a gente porque tem. você, querendo ou não, até para buscar novidade, sei lá, se for uma padaria, por exemplo, para você buscar novidade para dentro da sua padaria, por mais que seja uma coisa muito universal, mas você vai ver o que é que a outra padaria está Sim. fazendo para ver se você pode fazer igual ou até melhor. E mesmo que sejam segmentos diferentes. Exatamente. Mas se você sabe que está ali e também é um cliente daquela tua empresa, então de repente tem a curiosidade, poxa, deixa eu ver o que o fulano está postando também, né? Sobre. Ô, Lu, inclusive vocês fazem essa parte da consultoria e vocês entregam para o cliente e replicar junto com a agência também, não é? Isso, A gente não faz a parte Da criação, da criação da execução, né? Isso. A gente faz a parte do planejamento estratégico do marketing, né? Então, faz a parte do pesquisa de mercado, planejamento estratégico de marketing. Então, ou seja, faz todo o levantamento, todo o histórico, né? E propõe ações estratégicas de marketing dentro daquele período determinado. E aí, o cliente vai, né? A gente também pode fazer indicações de empresas que fazem Façam isso. Esse as levantamento, né? as práticas mesmo, né? As peças. A execução entendi. mesmo A do execução. planejamento. A gente faz o planejamento, né? E dá todo o direcionamento, né? Com planilhas, como é que você deve fazer, que tipo de abordagem deve ser, para poder direcionar. E aí fica mais fácil também para o cliente, quando ele recebe essas orientações, de chegar, por exemplo, para vocês, né, que são os executores. Então, ele vai ter uma facilidade para tanto dizer o que ele quer, quanto para julgar o trabalho que está sendo recebido. Porque tem gente que não sabe julgar o trabalho, né? Ah, tá ótimo, Isso aí é publica. verdade. Está sendo postado cada coisa que você chega a arrepia. Me lembrei essa semana, a gente fazendo os posts do podcast daqui, né? Aí o Wes fazia, amiga, tá aprovado. Aí eu, amiga, muda só esse detalhezinho aqui, não sei o que, não sei o que. Aí ela mandou assim pro design, olha, não sou eu que sou a chata, não, é Isadora. Aí eu fiz, poxa, é porque eu sou meio perfeito, eu tenho um Ela é defeito, eu sou muito perfeccionista. Ao ponto de que às vezes fica chato, mas é porque
eu não quero que saia como todo mundo tá Aham. fazendo, sabe? Eu quero que tenha a identidade da gente. Não tô falando só do podcast, mas Sim. assim, no geral, eu quero que tenha aquele toque que o povo olhe e diga assim, ah, tem um dedo de Isadora ali, eu tenho um dedo de Wes, eu, tipo assim, ah, Porque aquilo ali hoje é as das coisas estão bem meninas. difíceis, assim, em questão de autenticidade, né? Hoje nós, com tantas IAs aí, então vai perdendo A identidade a mesmo. identidade humana mesmo, né? De ter o dedinho ali de alguém trabalhando. É, exatamente. Você vê as postagens hoje, você claramente Muito vê genérico. que aquilo foi feito por IA. É muito genérico. Esses dias eu tava até que na minha cabeça ainda é difícil de aceitar que tem Instagrams pra uma pessoa de IA. Tipo assim, sei lá, Isadora Lucena, mas ela não é uma pessoa real. Ela é uma IA que criaram e o povo faz postagens como se fosse uma pessoa real. Nós temos E aí- vendedores hoje em dia que vendem, mas eles usam a imagem de IA para não aparecer. Aí, Influência, gente, que é IA. Influência, que é IA. aí eu abri um Instagram aleatório, assim, que de vez em quando aparecem as coisas no Explorar e você vai olhando assim, né? E aí me chamou a atenção um vídeo lá, eu não lembro mais nem de que era. Quando eu abri, que eu comecei a ver os stories e as coisas, e eu. Ah, lembrei. Era uma mulher que ela se transformava como se fosse de maquiagem em outra pessoa. Como, por exemplo, era como se eu fosse me maquiar pra Sim. ser Luciane. E quando eu fui ver, não era uma mulher de verdade. É uma IA. E aí ela pega a imagem de algum famoso e joga em cima do rosto dela, que eu não sei como é que faz, pra poder transformar. Tipo, não era verdade. E eu fiquei, meu Deus, isso é um Instagram de uma pessoa de verdade, mas ela não existe na vida real. Viraliza, ganha muitos seguidores e ainda monetiza. E ainda muitos. monetiza. Muitos que estavam os famosos comentando nos vídeos. Ah, eu quero ver fazer do meu. Faça de mim, não sei o quê. Tipo, famosos mesmos. E eu assim, ó. Gente, mas eu achei que era de verdade. A que ponto chegamos, né? Aqui vamos Que ponto chegamos. Lu, uma perguntinha. Antes, deixa eu só voltar aqui no assunto da Disney. falar. Teve algo, tipo assim, tudo que você vivenciou lá, nessa visita técnica de encantamento e tal, tem algum case da sua... meu Deus, a palavrinha? De empresas que você já Não, mas trabalhou. da Da consultoria. consultoria. Que você trouxe alguma vivência de lá e Implementou. aplicou em algum case assim, de sucesso de vocês? Na prática. A gente já trabalhou com várias empresas fazendo, né, um workshop para os colaboradores. Então, por exemplo, a gente já trabalhou, né, em clínica dermatológica, onde a gente fez esse trabalho, né, de encantamento com as recepcionistas para poder fazer essa abordagem diferenciada. Fizemos também com empresas de construtora, também uma forma também de agregar aí valor dentro dos processos. Quando a gente trabalha com mapeamento de processo, então eu sempre gosto de trazer o exemplo da Disney, porque a Disney vende muita imagem da magia, né? Então parece que realmente tudo acontece por mágica, mas a mágica está nos processos. Então, quando a gente trabalha, né, fazendo mapeamento de processos, fazendo a construção do fluxo, todas as etapas para se chegar a um determinado resultado, isso é mostrar que ali, né, dentro do entendimento das etapas de um processo, vai se chegar ao objetivo esperado, mas que vai parecer mágica, mas na verdade é simplesmente o entender. Então não é você fazer por fazer. Por que você está fazendo isso? Não sei. Então a gente volta lá para tempos modernos do Chaplin, né? Início do século XX, a gente já está aí. Perfeito, né? Exatamente, mas a gente já está aí caminhando para quase metade do século XXI. Então não tenho mais como fazer um trabalho sem saber por que eu estou fazendo aquele trabalho. Então, isso é o encantamento da Disney. Então, por trás de tudo que acontece, por trás do show que a gente vê, tem ali um processo. Então, quando você falou agora há pouco, né, que você tem
um encantamento especial pelo Mickey e pela Minnie, quando você olha o Mickey e a Minnie, você nunca pensa que ali dentro tem gente. É verdade. Ele é o Mickey, E a e ela é a Minnie. Claramente. Tá? Mas por quê? Porque eles se comportam como tal. Então, cada pessoa, né, cada cast member que vai interpretar um personagem, eles estudam sobre o comportamento daquele personagem. Eles vivenciam aqueles personagens. Então, lá, naquele momento em que a Branca de Neve te recepciona, ela está sendo a Branca, A de, Branca Neve. de Neve. E, assim, cagada e cuspida. Usando nossos palavreados daqui do Nordeste. Porque você não vê uma pessoa Não. real ali. Parece Você uma não vê. princesa. Não vê. Então, ela vai ter aqueles, né, os Trejeitos. gestos leves, né? Vai ser diferente de uma, vamos dizer, a do Brave, do filme Brave, a princesa, né? Uhum. Que é toda rápida, valente, Valente. corajosa, não é? Valente, né? Não? E aí ela tem um comportamento diferente, lógico, porque foi um distanciamento, né? A Branca de Neve foi a primeira princesa, tinha todo aquele movimento, né, de leve, de ser aquela menina delicada, né? E aí a gente chega numa Elsa, por exemplo, né, do Frozen, que é independente, que é toda altiva, né, que não precisa estar ali dependendo do amor, do príncipe encantado. Então, assim, são personalidades diferentes e você percebe isso quando você encontra com esses personagens. Isso é processo. Tá? Então, eu sempre gosto de dizer para os meus clientes da consultoria, quando eu faço treinamento, dou palestras, eu sempre digo, olha, nós desempenhamos vários papéis. Então, eu comecei a minha apresentação dizendo, eu sou mãe, é um papel meu, né? Eu sou esposa, é outro papel. Eu sou avó, é outro papel. Como consultora, é outro papel. Então, quando eu estou realizando, quando eu estou executando qualquer um desses papéis, eu preciso executar com excelência. Tá? Então, quando o personagem Disney está sendo o personagem, ele tem que executar com excelência. Então, vocês, quando estão executando a sua atividade profissional, vocês precisam também mostrar essa excelência. Porque é isso que o cliente vai querer. É isso que o cliente espera de vocês. O cliente não vai esperar de você, né, a pessoa física. Ele não vai querer saber dos seus problemas pessoais. Ele não vai querer saber se você está devendo alguma conta. Ele vai querer que você seja aquele profissional que entregue o melhor serviço, o melhor produto para ele. Que foi contratado para ser, Que foi contratado para ser. Então, é nisso. Trazendo para o Brasil, que você também foi visitar o Beto Carreiro, né? A gente sabe que por mais que tenha essa essência do Walt Disney, não é uma empresa, assim, digamos, familiar, porque a gente sabe que os filhos de Beto Carreiro estão ali dentro, né? Qual a diferença, assim, que você sentiu de um e de outro? Então... Foi muito longo. Difícil. Foi um pensamento... Para quem nunca foi a Disney, o Beto Carreiro é maravilhoso. É perfeito. Maravilhoso, amo. Né? Uhum. Não dá pra gente ficar fazendo comparação. Com certeza. Tá? São duas realidades completamente diferentes. A realidade aqui é muito boa. Tanto é que é o maior parque temático da América Latina. Sim. E assim, vive para isso. Se modificando Sim, mantendo a excelência, né? A essência. Mas que eu queria dizer assim, crescendo. Crescendo sempre. Porque tá sempre tendo que se reinventar. Não é? Então, o que acontece também com a Disney, isso. Uhum. Então, se você, uma pessoa que foi, como eu fui, a primeira vez eu fui à Disney, eu tinha 21 anos. Tá? Então, quando eu fui à Disney 21 anos, a Disney de hoje, eu tô com 54, é completamente diferente. Tá? Quando eu levei minha filha pela primeira vez à Disney, ela tinha 13, né? Hoje ela tá com 29, era outra realidade. Depois a gente voltou... outra vez, outra realidade.
Então, assim, o Beto Carreiro, ele é fantástico. A história do Beto Carreiro é interessante porque o Beto Carreiro eu levei os meus alunos numa visita técnica. A gente saiu de legal. João Pessoa, tá? Foi um Pra ir pra grupo Balneário. para ir para Sonho. Balneário. A gente não fez só Balneário, a gente foram várias cidades lá de Certo. Santa Catarina. Inclusive visitamos o Teatro do Balé Bolshoi. Ai, que lindo. Uma experiência fantástica, Isadora também é atriz. pois Ai, gente. é maravilhoso, Ai, gente. maravilhoso. Então, assim, a gente foi justamente para entender como é o processo de recrutamento e seleção, porque eles recrutam crianças a partir de 8, 9 anos Caramba. para estudar lá e viver lá. E eles selecionam crianças de todo o país. Caramba. E só Acho sai que de eu vou lá virar uma formado criança. aos 18 anos. Tá? Sai com a formação completa, não só da parte de dança, mas de música, artes cênicas, então é uma formação completa. Mas para isso tem todo um aparato, né? Uhum. Tem empresas que patrocinam, tem casas de famílias que recebem, então é toda uma comunidade ali no entorno da cidade Em que prol disso, né? vive Pra isso. para isso, para fazer com que a escola de balé Bolshoi funcione. Então, no Brasil é o único representante, né, do Teatro Balé Bolshoi original É lá. aqui, né, da Rússia aqui, lá em Santa Catarina. Foi fantástico. E aí, no Beto Carreiro, foi interessante porque o objetivo era a gente fazer a visita técnica à Disney. Então, mobilizei os alunos, vamos, todo mundo queria, tal, era maravilhoso, era aquela ideia, vamos fazer, sim. Então, o pessoal da área os alunos de administração começaram a fazer lanche para vender, rifa, fizeram de tudo para levantar o dinheiro. Aí, o que acontece? O dólar sai de 2 para 4 reais. Nossa. Aí não tem condição. Quebrou os planos. Faltou tempo. Faltou tempo, Faltou tempo. né? E tempo em real, em E dólar. tempo em dólar é maior ainda, Tempo em né? dólar maior. E aí, o que eu digo, poxa vida, o pessoal vai ficar frustrado, né? Aham. Vamos para a nossa realidade do Piniquim, Vamos. Que também é muito que boa. também é muito boa. Vamos. E fomos, saímos aqui. Então, a gente fez um pacote maravilhoso, né? Na época foi... Não tô aqui para fazer merchan, não, tá? Mas a gente fez na época com a Roger Tour, então eles fizeram ótimo. um preço maravilhoso pra gente. Então a gente viajou, saiu daqui de João Pessoa, foi para Santa Catarina, visitamos várias empresas em várias cidades e fomos para o Beto Carreiro hoje. E lá não foi só para ter a visão de turista. A gente teve uma palestra com o gerente de recursos humanos Que legal. no setor de desenvolvimento humano e organizacional. E aí foi lá onde a gente conheceu toda a história de empreendedorismo do Beto Carreiro. Tá? Foi onde a gente visualizou toda a trajetória histórica de crescimento do parque até chegar aonde está. Foi onde a gente entendeu como é que funciona o estilo de carreira deles. Então, lá eles têm uma carreira em Y. E aí, o que é que isso significa? Você entra para a organização, tá? Você pode entrar, seja para o campo administrativo, seja para o campo artístico. Mas você ingressou na empresa, tá? Desenvolve aquelas atividades. E chega num determinado momento em que você pode escolher a carreira internamente. Ou seja, mesmo que eu tenha entrado para a carreira artística, se eu for me desenvolvendo, eu posso chegar num momento ou ir para a administração ou continuar na carreira artística. Que legal, né? E foi o que aconteceu na época com esse gestor de RH que nos atendeu. Ele entrou para ser artista circense, né? Eles têm lá muito dessa pegada. Mas ele foi crescendo, ele foi fazendo cursos, ele foi se aperfeiçoando. Chegou um determinado momento, disseram, olha, você pode escolher, você pode continuar como coach da área artística, ou você pode ir para o lado administrativo. E ele migrou para a área administrativa. Então, eles têm essa possibilidade, que é um investimento também. Então, isso é muito bom, é um aprendizado também para as empresas. Por quê? Porque eles têm a própria universidade, né, corporativa, eles
fazem com que as pessoas aprendam. Então, muitas empresas elas têm essas universidades corporativas, esses cursos internos que possibilitam esse crescimento das pessoas. E aí, obviamente, né, depois que a gente fez todo esse levantamento, né, histórico, cultural e tal, aí Se divertir, o pessoal né? foi se divertir. Muito bom. Né? Para quem É gosta de mesmo. aventura, montanha-russa. Para quem gosta de tirar foto com bichinho de Como Madagascar, como eu, foi tirar foto. Muito bom. Mas é muito interessante essa questão do crescimento, até para... Eu penso muito assim, por exemplo, eu trabalho no marketing de uma loja de tecido que tem aqui em João Pessoa. E quando a gente recebe currículo para vendedor, muitas vezes são pessoas até, tipo assim, a gente sempre bota no currículo, ter experiência. Mas às vezes se destaca mais uma pessoa que não tem experiência do que uma que já teve. Então é a questão de dar a chance também, né? Sim. Por exemplo, ele entrou, teve a chance de sair ali como artista, mas, sei lá, se destacou muito mais Tinha potencial. em outra área. Eu acho isso muito importante, assim, de dar a Porque chance. Aproveitar tem o gente que- talento, né? E Tem gente que tem assim, sede eu de acho... aprender, né? Tipo, E- eu não sei, mas eu quero aprender, aprender. e eu vou fazer. E na minha opinião, isso tá faltando muito hoje em dia nas empresas. É o lado Assim, comportamental. Nossa, Muito difícil eu arrumar acho profissional hoje em dia pra difícil trabalhar. demais, e principalmente para quem tá começando. A gente que diga, né, rapaz? Eu acho, assim, que as empresas estão falhando muito nessa questão de dar chance a quem tá começando do zero. Ó, tem uma máxima que ainda hoje vale, que é você é contratado pela técnica e é demitido pelo comportamental. Tá? Por que isso acontece? Porque, na verdade, era para ser o contrário. Você deveria ser contratado pelo comportamental. E se não der certo, você é Porque demitido a pela técnica é mais fácil de ser Com aprendido. certeza. Mas educação vem de casa. Não tem escola, por melhor que Tenha. Que seja, ensine. que dê educação. A escola vai te dar os conhecimentos formais, tá? Ciências, literatura, línguas, mas a educação você vai ter De que casa. ter de casa. E isso é independente de classe social, tá? Isso é independente. É porque a certeza. gente vê muita gente de classe social altamente favorecida, Ai, mas meu que as Deus. pessoas não têm um mínimo de respeito, de empatia, de Principalmente cordialidade. de respeito. Não, no Tá? dia a dia, uma vez eu já vi um cara numa BMW jogando lixo pela janela na rua. Comum. Tipo assim, coisas assim, corriqueiras, Sim, sabe? Banais. Isso é Imagina. falta de educação. Exatamente. Falta de educação doméstica. Imagina não lidar com assim, ó, o trabalho de pessoa, público, né? sabe? Exatamente. Então, assim, imagina, e hoje em dia, que lamentavelmente a gente está vivendo numa situação em que as pessoas não se respeitam, Sim. né? As pessoas não têm empatia uns para com os outros. Qualquer coisa que você fala para mim, eu me dou. E aí eu não quero mais trabalhar com você. Certo? Então, essas situações atrapalham. Eu sempre digo, né, eu ouvi isso há muitos anos e eu trago isso na minha vida e às vezes quando eu falo, as pessoas até se chocam um pouquinho, mas aí depois eu explico. Você não veio para o trabalho para fazer amizades. Trabalho é Você trabalho. veio trabalhar. Certeza. Mas, se por acaso surgir Surgir a amizade. amizade, isso é um plus, Uhum. tá? Ótimo, que bom. Pode ser que isso facilite. Agora, também não deixe essa amizade atrapalhar. Porque, às vezes, muito amigo, você deixa de olhar Deixa que a tem desejar. alguma Chama a coisa atenção de defeito. alguma coisinha, né? Isso, não Você já fica com deixa. medo de estar ali chamando a atenção, aí já, não vou falar dessa forma porque fulano não vai gostar. Então, tem que saber separar essa questão, né, da amizade, do trabalho, porque no final das contas a gente tem que fazer a entrega. E a entrega Muita tem que ser questão de bem feita. respeito também, assim, por exemplo, a minha chefe.
acabou que a gente virou muito amiga. Mas eu a respeito não como amiga, mas como a minha chefe. Sim. Então, assim, em primeiro lugar, ela é minha chefe, depois ela vem como amiga. Então, primeiro eu vou entregar o meu trabalho. Até para aquilo ali, porque atrapalha a amizade também, querendo ou não. Sim. Se eu deixo a desejar no meu trabalho, a amizade já tá enfraquecida. Mas isso que você está falando, Isa, é justamente esse entendimento dos papéis. Naquele momento, Da hierarquia. ela é sua chefe. É. Lá fora, ela é sua amiga, amiga. você brinca, Com certeza. você, sabe, conversa Sai, sobre toma uma bobagem. cerveja. Mas escuta um ali, pagode. Faz uma viagem Elas- para um congresso juntas. Juntas, exatamente. A gente foi para um congresso em São Paulo e aí eu fui com ela e com a menina que trabalha comigo. Então, lá naquele momento ela era minha amiga, a gente tava num congresso Sim. ali, mas dentro da empresa ela é É, sua totalmente minha chefe. chefe. e tem que saber manter esse respeito. Porque Que vem da educação, né? Que a gente Exatamente. aprende aonde? Em casa. Eu não vou falar nada porque quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que Rafael disse foi que falou mal de mim. Então, eu não tenho muito o que dizer, né? Assim, de relação de patrão e Mas isso foi funcionária, fake não. news, viu? Em defesa do Rafael, foi fake news. Olha. Não sei Tão não, bom. viu? Você acha que eu ia deixar ele falar mal de você? Espero que não também. Ai, meu Deus. Mas assim, uma parte importante que surgiu muitos comentários hoje. Se a gente quiser uma leitura. Sim. Gente, Luciane tem um livro. Que inclusive eu falei do spoiler, teve uma amiga de Isa que estuda administração, que ela já leu quase metade. Só hoje de só- manhã. E só porque a hoje gente de nem manhã. disponibilizou o PDF. Eu acredito que ela já tenha acabado nessa altura Até do agora. campeonato. É. Ah, porque ele é muito gostosinho de ler, né? Fala um pouquinho assim do projeto do livro e como foi. Pronto, o livro chama Magia da Administração. E a gente fez, eu e o Bruno Xavier. O Bruno foi meu aluno, né? É um empresário, também é da área de marketing. E eu estava iniciando o meu pós-doutoramento. Eu tinha diminuído, obviamente, minha carga de trabalho para poder focar no pós-doc. Estava em Portugal nessa época, em plena pandemia, mas eu não consigo fazer uma coisa só, né? Eu preciso estar envolvida em vários projetos. Se identificaram, né? Não, eu já falei que meu nome não é Wes, meu nome é Barbie. Barbie quer sucesso e Barbie tem 1001 profissões. utilidades. E aí eu disse, com vontade de fazer, né, alguma coisa diferente, que traga realmente essa minha paixão da Disney, de se tornar concreta. E aí eu falei com o Bruno, o que tu acha da gente fazer? Vamos escrever um livro? E aí o Bruno, vamos! Sem eu dizer o que era. O que era? Só vamos. Só vamos. Eu gosto de gente assim, né? A gente lança e ele topa, depois você me explica. Wes, vamos fazer um podcast? Vamos. E aí eu falei, olha, eu gosto da Disney, você gosta da Disney, que tal se a gente pegasse algumas animações da Disney e interpretasse à luz da administração? Aí ele topou na hora. Então a gente escolheu 10 animações e começou a refletir sobre as lições que esses filmes, essas animações traziam. Então, por exemplo, um filme que eu sou louca de paixão, porque eu digo que é uma aula de administração completa, é Monstros S.A. Ai, perfeito. Né? Nossa. Então, Monstros S.A. Tá vendo? tem tudo. Ele tem trabalho em equipe, ele tem liderança, ele tem treinamento de estagiário, ele tem clima organizacional, ele tem mudança de gestão, ele tem gestões diferenciadas, tá? Então, assim, ele é um filme completo. Se você presta atenção, é uma empresa, porque é uma fábrica de gritos, é uma empresa, portanto, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, não é? Então, assim, é uma aula de administração completa aquele filme. E aí a gente começou a fazer isso aí. Então, outro filme que a gente colocou também, que a gente fez a análise, foi Os Incríveis. Os Incríveis é fantástico no sentido de trazer uma
percepção sobre qualidade de vida. Então, você tem lá o Senhor Incrível, que né, na hora que eles são escanteados, eles deixam de ser heróis, né, por conta de uma situação que aconteceu. Não vou ficar falando aqui sobre o filme, porque quem não assistiu, que eu acho difícil não ter assistido. Vai assistir. Quem não assistiu vai assistir. Então, aconteceu uma situação lá na cidade deles e eles deixaram de ser heróis, né? Foram escanteados. E aí, ele começou a ser um funcionário público. Ele estava muito triste por ser isso, mas apesar dele estar completamente depressivo, né, fazendo aquele trabalho maçante, burocrático, ele sempre encontrava um jeitinho de ajudar as pessoas. Então, a essência de herói dele estava ali. Então, a gente trabalha também sobre essa questão, né, da qualidade de vida, de retomar o trabalho. Princesa e o Sapo. Princesa e o Sapo, gente, é a história de empreendedorismo pura. Né? Esquece aquele negócio de romantismo, né? De sapinho na lagoa. Não, aquilo ali é história de empreendedorismo. Era o sonho raiz, dela, né? raiz, né? Empresa familiar, não é? Então ela cultiva aquele sonho desde criança, porque ela queria ter o restaurante dela. E isso é uma história de construção. Uhum. Então, são algumas ideias assim, que a gente vai trazendo. Zootopia. Ai, eu Zootopia. Gente, Zootopia com aquelas preguiças, É um né? dos meus Fazendo preferidos. aqueles... Vida de insetos, né? Vida de inseto. Vida de inseto é outra história, assim, que traz muito de trabalho em equipe, traz muito do próprio empreendedorismo, né? O Flick é a formiguinha mais empreendedora, inventiva. E tem uma passagem do filme que eu gosto mais, eu sempre repito, às vezes eu nem falo que é da Disney para o pessoal, né, não dizer, meu Deus, esse negócio é infantil, mas não tem nada de infantil. Que tem uma cena logo no comecinho do filme, quando o Flick, né, traz aquela sua máquina colheitadora, então ele chega para apresentar para o conselho de anciões, e aí o pessoal fala assim, mas a gente já faz a colheita do jeito tradicional, desde que eu era uma larvinha. Então, quem fala é a formiguinha mais velha de lá da tribo, né? Então, se já fazem desde que ele era uma larvinha, imagina que eternamente eles estavam fazendo aquilo. E aí, por que trazer uma invenção? Ele não tinha entendido ainda. Então, no final do filme, eles estão utilizando aquela máquina que fez com que a colheita se tornasse mais otimizada, né? A produtividade aumentasse. Então, é quebrar um pouquinho essas barreiras. Então, a ideia foi essa desse livro, a gente trazer... Muito bom mesmo. E dar ideias também, por exemplo, para professores, né? Para palestrantes, que muitas vezes querem pegar um trecho de um filme, e aí, não sei qual filme que eu vou trazer. Então, no final de cada capítulo, a gente traz... ideias de quais temáticas podem ser trabalhadas a partir daquela animação. Dito isto, vamos deixar e disponibilizar o link do livro nos stories para quem quiser baixar, né? Verdade. O Tá PDF. muito bom mesmo, maravilhoso. E 100% gratuito. 100%. Gente, A melhor isso parte. aí é a melhor parte. O brasileiro Gente, gosta. E eu já vamos entrar nas perguntas e já vou pular a primeira, Wes, porque ela já respondeu. Na verdade, pelo que eu tô aqui olhando, quase todas já foram E respondidas. perguntaram assim na nossa caixinha. Qual a principal mensagem que você quis transmitir com o livro e o que você acredita que um administrador pode aprender ao enxergar os filmes da Disney por essa perspectiva? Então, acho que você já respondeu essa pergunta. E, como ela falou ao final de todo o capítulo, tem mostrando e dizendo como que ele pode aplicar, né? É verdade. Agora eu tenho uma aqui. Na sua visão, o trabalho é tão mágico como quem visita, você olhando assim a Disney? As pessoas que estão ali trabalhando. Sim, sim. Elas realmente vivenciam aquela magia. Então, como eu falei, a questão da importância dos papéis. Cada funcionário, cada cast member entende qual é o seu papel. Então, o papel é encantar o cliente. Sempre, obviamente, né, como eu falei, mantendo a primeira chave deles de sucesso, que é a segurança. Tá? Sim. Fazer com que o show sempre realize. Manter ali, né, o processo funcionando.
Então, você percebe que, independente do papel que a pessoa esteja ali executando naquele momento, por exemplo, uma pessoa que está limpando as ruas, tá? Em algum momento, aquela pessoa está limpando a rua, mas ela também está percebendo qual é a necessidade dos visitantes, tá? Dos guests, né? Como eles gostam de chamar. Então, se por acaso uma pessoa que está ali, né, percebe que uma criança derrubou um sorvete no chão, derrubou um pirulito no chão, aquela pessoa ela tem a capacidade, ela tem a autonomia de ofertar um outro sorvete para aquela criança, tá? Para que aquela magia não seja perdida. Por quê? legal. Porque no momento que, né, você leva sua filhinha lá na Disney, e ela tá com o sorvete aqui, o sorvete caiu no chão. O que é que vai acontecer? A criança vai chorar, vai ficar chateada, vai ficar triste. A mãe e o pai vão ficar também, né, aborrecidos, porque a criança ficou chorando ali por um tempo e tal. Então, para que essa magia não seja quebrada, qualquer pessoa ali pode vir e fazer uma oferta. Então, são nesses pequenos detalhes também que a gente vai percebendo, né, que cada um está ali realizando o seu papel, mas com propósito. Então, ele não está ali somente para limpar, ele está ali para encantar. Então, por exemplo, a Isa já foi, eu acredito que você já deve ter visto as pessoas que fazem a limpeza, muitas vezes eles têm uns pincéis, Eles que eles fazem molham um na água. Mickey no chão. Isso. Então, Com aquilo rodo. ali, aquele desenho, ele atrai as pessoas. Com As pessoas certeza. ficam olhando para ver. Então, não é somente, entre aspas, uma pessoa que está limpando a rua. É um artista que está ali também. Muito bom. Puxando esse gancho, tem uma pergunta aqui. Uma você já respondeu. Conhecer os bastidores te fez perder a magia? Não, né? Nunca. Mas Depois de toda a conversa, nunca. não tem Nunca, como... nunca. Mas o que mais te surpreendeu no bastidor que o público geral não imagina? Teve Olha, alguma coisa assim que até hoje... Muita. É uma pena, assim, porque lá a gente não pode tirar foto, né? Existem algumas fotos, né, na internet, se vocês procurarem, possivelmente vocês vão achar, mas quando a gente faz a visita ao backstage, eles recomendam a gente não tirar foto, tá? Para justamente não perder essa magia. Então, de fato, existe aquele mundo subterrâneo, né, no Magic Kingdom. Então, você entra, tem uma área onde você vai ali, porque na verdade, não é um subsolo. O parque foi construído no no andar nível acima. mais alto. Entendi. Entende? Então, ele foi construído de propósito para que toda a parte operacional funcionasse embaixo. Massa. Por isso que logo no início da minha fala eu falei sobre a questão do abastecimento de lojas. Sei. Lá no parque, o abastecimento vem de baixo para cima. As lanchonetes são abastecidas assim também. Então, uma coisa que me chamou muita atenção é que, por exemplo, lá embaixo é tão grande, que passa até carro. Então, eles têm ambulâncias que passam, né? Porque se por acaso algum alguém passar mal. do esquecimento passar mal, eles têm, então funciona. Então, tem carrinhos que rodam por ali. Então, tem toda uma área de segurança onde a gente pode ou não transitar. Uma parte que eu achei fantástico, porque assim, a gente não fez somente o Magic Kingdom. Então, a gente fez o Magic Kingdom, fez o Epcot. A Disney, eles têm, e vale a pena dizer, viu, gente? Não é preciso fazer algo muito estratosférico para conseguir fazer uma visita dessa, não. Você entra no site da Disney, na Disney dos Estados Unidos, porque se você entra no site da Disney, só coloca Disney, entra no site do Brasil. Então, você tem que direcionar para o site dos Estados Unidos, e aí lá mesmo você tem como fazer a reserva, né, para poder fazer essa visita aos bastidores, que é o backstage. Então, na época, eram 4 parques, né, para fazer. Só que quando a gente foi em 2016, que eu fui com minha filha para fazer essa dos bastidores. Animal Kingdom estava em construção de Avatar.
E aí não tinha como a gente fazer bastidores. E o Hollywood Studios estava com construção, acho que era alguma parte não lembro agora o que eles estavam construindo. Star Wars. Era Star Wars. Uhum. Então a gente fez Magic Kingdom e Epcot. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a lavanderia da Disney. Tá? Então, que não fica em nenhum desses parques, obviamente, fica fora. Mas, por que me chamou muita atenção? Porque eles concentram toda a recepção da cama, mesa e banho de todos os resorts da Disney. Não só dos parques. Não, cama, mesa e banho, né? Toalhas, lençóis, certo, de todos os resorts da Disney, eles concentram num único local. Então, como é que funciona? Chega um caminhão, o caminhão passa nos resorts fazendo a coleta, tá? Chega nessa entrada aqui, despeja. Então, são algumas poucas pessoas que fazem a separação das peças, que é lençol, que é toalha, né? Então, essas pessoas fazem essa separação e de lá colocam em recipientes que são enviados para as máquinas. As máquinas são gigantescas. Então, esse estúdio que a gente está aqui, que não é pequeno, né, cabe, eu acho que uns 2 desse tamanho aqui, é o tamanho de cada máquina. Tá? Então, a máquina, ele passa, de novo, vem a questão do processo. Então, numa máquina você lava. Não, lava. Uma lava, outra seca. A outra só seca, a outra esteriliza, né? E aí a outra faz embala. Nossa. Tá? Embala. Nossa. E ali passa para. Sabe esse caminhão que chegou aqui? Ele vai buscar. Ele já deu a volta. Ele já está aqui agora esperando para receber e já sair de volta para os resorts. Tudo isso funciona em 1 hora. Em uma hora. Ele pega de todos os resorts e faz isso e sai. Eu achei fantástico. Incrível. Fantástico. 1 hora, Wes. Depois. 1 hora, lava, seca, esteriliza e embala. 1 hora. Isso tudo é feito por máquina, porque lembra que eu falei que só tem gente para separar as peças? Uhum. As pessoas estão ali só para separar as peças. São pouquíssimas pessoas. Tudo é automatizado. Eu fiquei impressionada. É igual a máquina lá de casa. Igualzinha. Se vocês depois, né? Se vocês depois tiverem paciência de voltar as minhas fotos no Facebook, né? Que o Facebook guarda um monte de coisa. Né? Eu vou voltar. Tá lá atrás de 2016. Não tem problema, minha filha. Tem uma foto, né, minha e da minha filha tipo uma cesta de roupas que eles fizeram só para tirar foto mesmo, né? Que é bem engraçado. Outro ponto que me chamou muita atenção foi o local onde eles fazem o design das roupas, e a costura. Então, todos os uniformes e as fantasias são projetadas lá e produzidos lá. Então, lindo, para quem, né, gosta da área de costura. Minha irmã está esperando esse momento, essa fala. Pois é incrível. E isso também, né, a gente conheceu essa parte das costureiras, né, da produção. Então, os maquinários são enormes, tecidos que são projetados justamente para poder atender a cada especificidade, né, de uma temática diferente. E aí, outro ponto que chamou muito minha atenção foi quando nós visitamos o Hall dos Presidentes, que fica no Epcot. Uhum. Tá? Então, o Epcot Center, para quem não conhece, ele tem a representação de vários países. E, obviamente, tem dos Estados Unidos. E uma das principais atrações é o Hall dos Presidentes, onde eles têm animatronics, que são, né, vamos dizer nos nomes atuais, né, robôs, que representam cada um dos presidentes dos Estados Unidos, desde o primeiro até o atual.
E o interessante é que eles tentam retratar o máximo de característica possível que aquela personalidade teve, tá? Respeitando a questão do tempo, respeitando toda a questão, né, do próprio comportamento Sim. que aquela pessoa tinha, suas frases mais emblemáticas e tal. E o interessante é que dos mais recentes para cá, por exemplo, o George Bush, o Obama, com certeza o Trump e o Biden, né, eles gravaram as vozes dessas pessoas mesmo, né? Não dá para gravar lá de atrás de o George Washington, Sim. obviamente Com por razões certeza. óbvias, mas eles fizeram Os aí recentes. os recentes eles fizeram, então fica mais fácil até de pegar, né, os trejeitos. Mas fazendo um link com essa questão da costura, o nível de detalhes deles é tão grande que eles chegam a fazer a costura, o tecido que era utilizado naquela época. Então, por exemplo, para uma pessoa como eu, que não entende nada de costura, eu vou olhar e não vou achar diferença nenhuma. Mas uma pessoa que entende, que sabe, né, o que era um tipo de um ponto que hoje é utilizado, mas que 1800 e alguma coisa era feito, vai perceber a diferença. Então, esse é o máximo de detalhes que eles chegam. Uma bainha feita na calça de um presidente que viveu em 1800 e lá vai. Ele tem aquele tipo de costura que era feito naquela época. Porque se uma pessoa que entende nos dias atuais olhar e dizer, epa, isso daí não existia naquela época, não. Então, para você ver o nível de detalhes que eles chegam, né? Isso é encantamento. Então, isso realmente me chamou muita atenção. Fora um monte de coisa, senão eu vou passar até amanhã falando aqui. Tá muito boa a conversa, eu não quero acabar. Como é que faz? Como é que faz, Rafael? Depois o Rafael vai fazendo história. Já jantei, foi ótimo. Mas tá chegando ao fim dessa conversa. Nossa, Ai, foi gente, muito bom. tópico sensível. Muito conteúdo, viu? Eu queria só contar uma história que tem o Magic Moment, né? Então, por exemplo, isso que eu falei agora há pouco, né, de a criança derrubou o sorvete e algum funcionário pode dar, isso é um Magic Moment. Eu, particularmente, não vivenciei um Magic Moment. Fica aí a dica pra Disney, próxima vez que eu for. Mas... Tá escutando, né, Disney? Hashtag Disney. Mas a minha filha vivenciou. Ai, que lindo. Ela foi uma vez fazer um curso nos Estados Unidos. A minha filha é dentista, ela foi fazer um curso de cirurgia lá nos Estados Unidos. E ela foi um dia antes. E eu disse, vou visitar o Animal Kingdom, porque, né, a Avatar tem inaugurado há pouco tempo. Eu disse, beleza. E aí, como toda mãe, você vai chegar neste momento, mas as suas mães com certeza já disseram em algum momento: leva um tá casaquinho. frio, leva o casaquinho. Eu nem sabe o que era, mas eu já sabia. Né? Tá vendo? A gente nem tinha combinado. Tá? Leva um casaquinho. Toda boa mãe, eu disse, leva um casaquinho. Era novembro. Então, Orlando não faz esses frios todos, mas esfria um pouquinho, tá? Principalmente quando vai chegando no final da tarde, né? E aí, qual não foi a minha surpresa que minha filha não levou o casaquinho? Deixou no hotel. Não vai fazer frio. Não precisa não. Precisa não. E aí, óbvio, né? Saiu da atração, viu lá, tudo tá lá. E começou a ficar com frio. Claro, né? Passou numa barraquinha lá e foi comprar um chocolate quente. Porque ela chega, tá olhando lá o cardápio, ela tava fazendo esse movimento com as mãos. Tava com frio, ia comprar um chocolate quente para poder se aquecer. Né? E aí, o rapaz que estava atendendo disse, tá com frio, né? Vim comprar um chocolate quente. Ele disse, tudo bem. Abaixou-se aqui. Entregou para ela um pacotinho. Ah, eu sei o que é, um lencinho. Uma
é um Que você- sachêzinho, né? Eu Ele sei. entregou para ela. Disse, mantenha nas suas mãos. Ele Isso vai lhe aquece. deixar aquecida. Que massa. E aí ela pegou aquilo, né? Recebeu o chocolate O chocolate. quente e saiu. No que ela deu 2 passos, ela lembrou Do do que eu casaquinho. contava para ela, do dos que eu Magic contava, Moments. né? E ela disse, poxa, acabei de vivenciar Sim. o Magic Moment. Né? E ela voltou. Ela voltou, olhou pro rapaz e disse, posso lhe dar um abraço? Eu quero Magic Tá? E aí, bom, um Magic Moment que eu posso dizer que eu vivi, não foi patrocinado pela Disney, mas droga. que eu vivi, né? Foi nos meus 50 anos. Então eu passei, eu acho que uns 2 anos dizendo, eu faço 50 anos no mesmo ano que a Disney faz 50 anos, né? E aí eu ficava repetindo. E aí caiu justamente na pandemia. Então não tinha como ir para Orlando. Eu tava Comemorar. não tinha como. Eu já estava em Portugal, né? Minha filha já morava lá em Portugal, que ela casou, né? E aí 1 ano depois se mudaram lá para Portugal. E hoje ela já não mora em Portugal, já está, né, no outro país. E aí eu fui fazer o pós-doutorado lá para unir o útil ao agradável. Sim. E quando chegou no meu aniversário de 50 anos, meu marido, ela e meu genro me fizeram uma surpresa. E aí eu passei o meu aniversário de 50 anos na Disney de Paris. Então, assim, foi... Foi quase também. Então, assim, foi maravilhoso, né? Então, você diz assim, Fantástico, né? 50 anos e você assim, chorando. Sim, foi lindo, foi maravilhoso. Foi, né? Então, e tá. Deus. Parece que o meu Realmente, futuro foi marido me Magic deu um Moment. presente desse. Então, foi maravilhoso. Então, está lá, né, comemorando. Você recebeu um Magic Eu Moment. recebi mesmo momento da minha família. Muito bom. Ai. Foi lindo. É A isso. gente vai sair daqui com mais vontade, mas agora a gente sabe que pode entrar lá no site, né? Quem sabe? Eu quero o link do curso. Sim. Ela tá me devendo. Eu vou te dar um. Uhum. Eu vou estar em São Paulo esses dias, fica vendo. Digo nada. Ai, gente, eu tô depressiva, é isso. Ai, meu Deus. Ah, Era pra não. sair Ponto feliz. Não, Você tem que sair existe daqui depressão, motivada. existe depressão positiva. Você tem que Criei sair- agora. Você tem que sair motivada. Acabei de criar, gente. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão trabalhar para poder planejar uma viagem pra Disney. Quem sabe nossos 50 anos? A minha amiga tá tão longe. Nossa, Calma. menos. Peraí Não tá, também. não. Isa acha que ela é bem novinha. Ela acha que ela tem... Mas eu sou jovem. Me Não, respeita. a gente ser jovem é uma coisa. Minha filha, mas ser jovem de espírito, ele acaba que reverbera na idade. A gente briga muito eu e ela. A gente nasceu da rivalidade, não foi? Mas A somos nossa amizade. bestes. É, best friend. Imagina. Agora, eu tenho, assim, uma alegria muito grande, né, que, bom, o Wes foi minha aluna, ela sabe, né, que o máximo que eu consigo incentivar o aluno a crescer, a desenvolver, eu faço. Então, há alguns anos eu tive uma aluna que era do curso de turismo, tá? E eu sempre falava da Disney nas minhas aulas, sempre fazia um exemplo e tal. E essa minha aluna, ela participou de um processo seletivo para trabalhar em navios de cruzeiro. Ela trabalhou alguns anos em navios de cruzeiro, e aí depois ela foi trabalhar nos navios de cruzeiro da Disney. E até hoje ela tá lá. Então, eu fico assim, super feliz, super realizada, né? Inclusive já convidei para fazer palestra, ela já veio, né? Foi online a palestra, logicamente, porque ela estava embarcada, mas assim, é uma realização porque foi uma sementinha, né? Que foi plantada ali, e ver, né, o quanto ela já cresceu. Hoje ela faz parte, né, da gestão mesmo, né, da parte de acolhimento dos hóspedes e tal.
e trabalhar num mundo maravilhoso, né? Então é muito engraçado. Uma vez Não é um ela. trabalho. E ela é daqui, né? Da Paraíba. Uma vez ela veio para o Brasil, ela tá sempre vindo, porque a família dela acho que é de Monteiro. E quando ela veio, professora, vamos se encontrar. Eu disse, vamos. Aí ela chegou, trouxe um Mickey, né? Comandante do navio pra mim. Então foi muito bom. Acaba, por favor. Já acaba, pelo amor de Deus. Então não sou eu que vivenciei essa experiência, mas tem um aluno que vivencia. Nossa, já tô querendo uma chorar. satisfação muito grande. Tem como acabar. Ai, gente, muito bom. Ai, Muito bom mesmo. Que bom. eu nem sei, eu tô sem palavras. Termina tu aí. Eu também tô sem palavras. Agradecer, né? Nossa convidada. A honra de ter ela aqui Que hoje. bom, obrigada. Minha numa honra noite está de duplicada. Numa noite de quarta-feira, podendo estar em casa Quarta-feira. dormindo. Não, e ela veio de uma palestra. Tá, De um gente? dia inteiro de workshop. Ou seja, Shopping. veio só pra me deixar em depressão. Imagina quando eu não tô Ela cansada. já... Meu Deus! Acaba. Então, já fica um convite, né, Isa? Pra voltar. Pra voltar. Se Deus quiser. Pensei que era um convite pra gente organizar uma viagem pra Disney. Esse foi melhor. Esse eu gostei mais. Eu gostei mais desse, tá? É isso, gente. Eu não tenho nem o que dizer mais, não, tá? É isso. Obrigada, Verdade. vocês que estão aqui assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Redes sociais. Para caso as pessoas queiram ler, acompanhar, ver seu trabalho. @profa_Luciane Albuquerque. Pronto. Quem quiser. E a gente vai deixar disponibilizado nos stories, ou a gente vai ver se consegue deixar no feed também. Sim. Para quem quiser o livro, o PDF do livro, para todo prazer. mundo que quiser. E agradecer mais uma vez por você estar aqui hoje, Foi nessa ótimo, noite de obrigada. quarta-feira. Gente, foi uma imersão Disney. O quê? Gente, é isso. Ainda tinha mais pra gente falar, né? Mas Ah, com a certeza. gente tá fazendo os melhores momentos. Mas vem uma parte 2. Magic Moment. Magic Moments. Vem aí uma parte 2, né? Se ela vai visitar a filha dela agora, mas quando ela voltar, já fica aí, ó. Já tô jogando aqui, viu? E uma curiosidade sobre o livro é que ele foi prefaciado pelo Claudemir Oliveira, tá? Que é presidente do Seeds of Dreams Institute. E o Claudemir Oliveira, ele é brasileiro, mas já mora há muitos anos lá na Disney. Ele é o único brasileiro que já ministrou aulas na Universidade Disney. Gente, essa mulher é uma caixinha de surpresas. E cada vez a minha depressão aumenta. Ó, já É um spoiler muito grande do livro. O livro tá muito bom mesmo. Que bom, obrigada. Ai, gente. Muito bom. É uma linguagem simples, né? Bem Mas simples. Não, maravilhosa. que Simples de ser entendida. dá pra você ver o filme a partir de outra perspectiva. Pra quem já assistiu o Não é filme, aluno, né? Assim, se você tem uma loja, um empreendimento, Sim, tá sim, sim. muito, muito bom mesmo. Não precisa você ser da área de administração. Não, jamais. e o interessante é que, assim, você já assistiu o filme, se você lê o livro e assistir de novo, você Aí vai já ter vai outra ver com visão. outra perspectiva. Claramente né? eu vou fazer isso. Vai Você já olha ser. com outra E eu vou fazer assim, viu? Eu não vou ler o livro todo, não. Vai ser um capítulo, o filme. filme. Um capítulo, o filme. É isso. Vai ser assim, gente. Recomendo. Ou seja, dito isto, não me procurem nos próximos. São quantos capítulos? Que eu não São lembro? 10. 10 dias. Um beijo. E vai se maratonar, é? Claro. Eu só sei Eu fazer pensei que ia assim. ser um por cada final de semana. Não, é igual a Harry Potter. Eu não consigo, tipo assim, assistir o filme 7. Eu tenho que assistir 1, 2, 2, 3, 4, 5, Era 6, perfeito 7 e isso. 8. É difícil. Complexo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Compartilha aí esse episódio para os seus amigos, para eles virem assistir.
Se você tá gostando, comenta aqui embaixo também. Se tiver dúvida, ó, vai lá no Instagram de Luciane, manda lá direct que ela responde. Mas a gente vai trazer ela aqui de novo, né? Se Deus quiser. E obrigada a vocês que estão aí assistindo. Se inscrevam no canal, né? Ativa as notificações, ativa o sininho para receber notificações. Curte, comenta, compartilha. E nas redes sociais também, né? A gente tá sempre lá esperando as ideias de vocês, do que vocês querem ver por aqui. Então, é isso. Obrigada. Beijos. Obrigada, Lu, mais uma Obrigada, vez. Lu. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada.